Neste capítulo, nós vamos estudar a cultura dos povos indígenas por meio de seus enfeites, seus objetos e suas pinturas corporais, que são os desenhos e símbolos indígenas, o qual nós podemos ver a mulher fazendo na criança. Na página 12, nós temos a cultura dos povos indígenas brasileiros. Então, no Brasil, nós encontramos vários povos indígenas espalhados por todo o território. Cada grupo tem sua forma de viver, suas histórias e seus rituais, que estabelecem uma cultura própria, de cada povo. Os rituais são as práticas tradicionais de um povo. Um ritual pode ter roupas, músicas, gestos e textos específicos para o momento. Os povos indígenas produzem uma série de objetos artesanais, como cestos, potes, cocares, colares e pulseiras, entre outros que fazem parte do seu dia a dia. O artesanato indígena é diverso, ele é muito variado e está relacionado com a cultura de cada povo. A maioria das criações é de grande beleza. Aliás, a beleza está presente nos objetos, nas pinturas corporais e nos adereços que cada povo indígena usa em seu cotidiano. Aqui nós temos uma imagem indígena do povo Tupi-Guarani. Nós podemos observar os detalhes dos adereços, cocar, brincos e colar. Aqui nós temos o Raoni. Ele nasceu em 1930, no estado do Mato Grosso, na Amazônia brasileira. O Raoni é um cacique do povo Kayapó, ou Kayapó. É um dos maiores líderes do movimento indígena do Brasil. Aqui nós vamos fazer arte. A criação de colares, pulseiras e brincos usando miçangas e penas fazem parte dos adereços produzidos por vários povos indígenas. As miçangas são feitas com sementes coloridas, por onde se passa um fio para uni-las e formar o enfeite. Vamos experimentar fazer um adereço como um colar ou uma pulseira, criando peças de miçanga com argila, por exemplo. Você vai usar sua imaginação, tá? Inventar formas e desenhos para essas peças, tá? Lembre-se de fazer um furo que atravesse para poder passar um fio. Cole abaixo um registro fotográfico de sua criação. Então, você pode usar sementes, barbante, o que a sua imaginação criar. Tá? Pode ser fio de nylon, pode ser palitos, objetos que possibilitem desenhar, tá? Peças. Vocês podem criar formas, desenhos, tá? Variados, e depois podem registrar essa atividade. Na página 14, adereços cerâmicas, cestas e pinturas corporais indígenas costumam ter desenhos feitos com linhas e formas geométricas, conhecido como os grafismos. Com um familiar, pesquise imagens de grafismo de povos indígenas brasileiros e escolha um para observar e desenhar. Então, você vai pesquisar um modelo de grafismo dos índios e vai desenhar nesse espaço. Página 15, os grafismos indígenas. A maioria das comunidades indígenas cria desenhos usando linhas e formas geométricas, que se repetem os chamados grafismos. Os indígenas enfeitam os objetos e o próprio corpo com esses desenhos. Porém, eles não são feitos somente pela beleza, mas sim como uma forma de comunicação entre o grupo, tratando-se de relação com os outros indígenas e com os elementos de seu mundo também. Cada grupo tem seu grafismo e seus desenhos representam suas crenças, identificam a tribo a qual o indígena pertence. Aqui nós temos um exemplo de grafismo. Os grafismos são uma escrita feita de desenhos. Cada povo tem o seu próprio desenho, que são símbolos de elementos da natureza e da vida. Um grafismo pode simbolizar a água, outro desenho que pode simbolizar uma cobra e assim por diante. Para conhecer a simbologia de cada grafismo, é preciso estudar as crenças e os hábitos do povo que o criou. Os grafismos são feitos com tintas naturais, urucum, genipapo, nas cores vermelha e preta. Observe na ilustração como os desenhos são detalhados e se repetem pelo corpo, criando uma estampa sobre a pele. Aqui nós temos um exemplo. Aqui na página 16, os grafismos indígenas também inspiram as criações de artistas contemporâneos, como podemos ver nas obras do artista brasileiro Rodrigo Borges. Aqui nós temos vários tipos de grafismos. E na página 17, neste capítulo, vimos que os desenhos de linhas e formas geométricas feitos pelos indígenas são como uma escrita de desenhos que simbolizam elementos da natureza e da vida, Então, você vai criar alguns símbolos usando linhas e formas que estejam relacionados a coisas importantes para você. Depois você vai fazer um grande grafismo com eles, escolha os materiais e bom trabalho. Então, nesse espaço aqui, você vai criar
essas linhas, essas formas em forma de grafismo e vai realizar nesse espaço que está aqui abaixo. Aqui na página da plataforma nós temos o número 1, o que é ritual. Está lá no livro, o conceito. Número 2, o que os povos indígenas produzem, nós acabamos de falar. Número 3, Raoni é o cacique de qual povo? Nós falamos também. E faça um desenho para representar um objeto indígena. No número 4, você vai escolher um objeto indígena e representar aqui com um desenho.